Hoje eu quero falar para vocês sobre os grandes perigos, né, que eu acho que tem naquelas estradas da região da Cordilheira, da Argentina, do Chile. Não vou falar dos perigos normais, que as coisas que a gente conhece, que são, de repente são os meus aqui. Eu quero falar de umas particularidades, né? Algumas coisas que eu acho que pode ocasionar um acidente feio mesmo, às vezes até fatal. Tá? Não tem nada a ver com vento patagônico, né? Não é isso que eu quero falar. Uma das coisas que eu acho muito perigosa, realmente lá na Patagônia, é o guanaco nas estradas, tá? O guanaco é grande, né? Então o que acontece muito? Às vezes o macho alfa está de um lado da estrada e o rebanho todo do outro. Você vai passando, às vezes depois de uma curva eles escutam o barulho da moto, se assustam e eles correm para a segurança do macho alfa. E você pega os caras ali no meio do caminho, tá? Isso pode ser um acidente grave, pode ser um acidente até fatal. Então tomem cuidado com isso. Isso pode acontecer de dia ou de noite, né? Claro que de dia a tua visão é muito maior e a chance é muito menor de acontecer isso. Agora outra coisa que eu quero falar também é sobre as estradas, né? Geralmente o cara chega e pergunta para mim: ô Paulão, tem, para poder ir para Atacama tem rípio? Não tem rípio. Ah, que bom então tá perfeito. Não é assim também, tá? Essas estradas, mesmo de asfalto, têm os seus riscos, né? Aquela região, ela é muito arenosa, é muita rocha, tá? E não tem essa argila que a gente tem aqui, que dá aquela coesão, que fica aqui, você passa lá um barranco retinho aqui, aquilo ali não desmorona, muito difícil cair. Lá não, aquelas pedras caem, né? Várias vezes eu saí de Susques, né? Aí a minha amiga de lá pegava e falava assim: cuidado com as pedras, Paulão. E ela disse que várias vezes as motos saíram ali, alguns viajantes saíram dali, caíram logo em seguida, depois de uma curva, viram um monte de pedra e passaram lá e as pedras derrubaram. E a viagem acabou por ali, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma foto aí da Cuesta de Lipã, tá? Então foi numa daquelas curvas, né? E os carros passando começaram a jogar as pedras no asfalto. Olha, é muita pedra mesmo. E você entra às vezes numa curva dessa sem saber e você pega isso aí. De repente o teu pneu da frente sai para o lado, você assusta, alicata o freio dianteiro e puff, é chão. Né? Isso durante o dia você ainda vê, de noite é muito difícil, né? Esse vídeo até poderia chamar Por que não viajar à noite, né? Como eu fiz o outro, Por que atravessar a cordilheira pela manhã, né? Então esse é um dos grandes motivos que eu não viajo à noite, tá? Isso pode acontecer, você subindo ou descendo, você fez uma curva fechada dessa daí, geralmente às vezes você está no limite ali, você pega uma pedra dessa, escorrega e vai embora, né? Então esse é um problema, tá? Essas pedras no meio da cordilheira, no meio da estrada na cordilheira, né? Agora tem uma outra que eu acho interessante, é pouquíssimo falado, né? Quase não é falado. É o seguinte: essas estradas que passam paralela, vamos supor que é a cordilheira e tem uma estrada que passa relativamente paralela a ela, tá? Como por exemplo a RN40, a Ruta Nacional 40 da Argentina, que ela vai do sul até o norte, praticamente paralela à cordilheira. O que acontece? No lado leste da cordilheira, aqui chove, né? E essa água tem que correr para algum lugar. Mas como eu disse, isso é muito arenoso, esse solo é muito arenoso, tem muita rocha, muita areia, tá? Então carrega muito material, mas muito mesmo, tá? Cada enxurrada ali leva uma parte da cordilheira. Então o que acontece? Se eles fizerem os drenos debaixo da rodovia, colocassem uma tubulação, primeira, segunda chuva aquilo ali ia estar tudo entupido de pedra, eles teriam que vir a tirar aquilo ali. Então isso fica impraticável. Eles fazem isso em algumas pontes, tá?
Tem uma ponte aí que fica entre Jujuy e Purmamarca, eu vou colocar a foto dela aí, já dá para dar uma olhada no material que é carregado. Agora essa ponte é grande, é larga, é alta, isso aí compensa meter uma pá carregadeira lá e tirar isso. Agora nos dutos debaixo, diversos dutos debaixo da rodovia, não tem condição de fazer isso. Qualquer chuvinha a máquina vem. Então o que acontece? Tem uma ravina, e essa ravina geralmente não tem água, tá? Não tem chuva, mas é um rio que corre ali na época da chuva. Então o que acontece? A hora que a estrada vai cortar isso, eles fazem um trecho de concreto ali, uma depressão. Então a água desce carregando pedra, carregando areia, carregando pedregulho, passa por cima desse concreto e segue, tá? E a estrada continua no lugar. No dia seguinte, a hora que a água passou, já acabou, tá só aquele material ali, um fiozinho só de água, eles vêm com a pá carregadeira e tiram aquele todo o material que realmente fica em cima da estrada. Eu já vi isso daí de 10 metros como até 100 metros, né, a largura disso. Tem alguns exemplos aí justamente na RN40 ali da Argentina, e eu vou passando essas fotos aí para vocês, né? Então o que acontece? Se num dia de chuva você chegar nisso e tiver um volume grande de água, aquilo ali caudaloso mesmo, não precisa nem estar muito caudaloso, é que você não sabe a profundidade daquilo. Não passe mesmo, isso é muito perigoso, tá? Pouquíssimas coisas eu falo para vocês não fazerem, né, para fazer com segurança. Essa é para não fazer mesmo. Então o que acontece? Num dia de chuva desse, você chega numa das cavinas, lá numa dessas depressões, você chegou, está um rio passando. Aí você volta. De repente a outra que você acabou de passar atrás, que estava seca, está uma enxurrada forte dessa. Não vá também. Cara, durma ali naquela chuva, naquela parte alta e fica ali. Tá? Porque isso você pode acabar com a viagem, tua moto pode virar, você pode até morrer numa dessa. Então, olhem muito com o pessoal do local. Olhem se o pessoal está passando, porque às vezes tem carro parado lá na frente. Ou se o carro não passa, você vai passar de moto, né? E mesmo no dia seguinte que diminuiu o volume, às vezes tem uma aguinha correndo ainda, ou uma agona correndo, né? Você fica por ali, espera o carro passar e você vê a profundidade. Só faça isso com muita segurança. Ali fica um fundinho de areia bem fino e isso é muito liso. É muito fácil você escorregar. Fácil mesmo. E às vezes tem uma caída alta do lado de baixo, tá? Eu tenho umas fotos aí que meu amigo Marco, né, ele passou aqui em Foz, a gente se conheceu. Então ele tem um canal também no YouTube, Vida de Scooter. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, tá? E ele muito gentilmente me cedeu essas fotos. Então o que acontece? Ele chegou um dia, uma tarde lá, eu acho que foi entre Tafí del Valle e Cafajate. Pegou essa enchente, essa enxurrada aí. Os carros estavam parados, ele também parou. Aí ficou ali um tempo, viu que não tinha como passar, ele voltou. Aí no dia seguinte, ele acertadamente voltou. No dia seguinte ele voltou lá, tinha acabado a chuva, acabou de madrugada, estava lá, o dia estava bonito. E olha o tanto de água que ainda tinha. Só que aí os carros estavam passando. Aí ele olhou, viu os carros passando, começou a passar ali. Ele me falou que ele quase caiu numa dessas. A scooter, né, é uma Burgman 400. Ela tem o pneu menor um pouco e falou, olha, eu fui bater nos pés ali e tive medo, né, tive medo mesmo. Então, gente, toma muito cuidado com isso, sabe? Isso é pouco dito na internet, né? O que acontece? Você chega lá e começa a ver esse negocinho, de repente você passa, não está chovendo, não tem nada, você passa, tem aquela depressãozinha, você vai, e depois você nem se dá conta disso. Mas isso, com água, é muito perigoso mesmo. É mesmo, tá? Tome muito cuidado com isso. Tá bom? A minha dica de hoje é essa. Prestem atenção nisso. Conversem com o pessoal do local.
Cuidado dia de chuva antes de vocês saírem. Às vezes vale a pena até passar uma noite no lugar que você está ali, né? E tome bastante cuidado. É isso. A dica de hoje é essa. Tá bom? Fazendo direitinho não tem problema nenhum. Então, bora pra estrada, gente.